Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 50, de 180, Conta de Si, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 50 de 180, Conta de Si. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, aos Romanos 14:12. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão, de fato, os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina, cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, para com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos então diante do capítulo 50, que tem o título de Conta de Si. Este título, dado por Emmanuel, está relacionado à passagem evangélica. Paulo de Tarso, como sabemos, ele se comunicava com todas as igrejas, assim chamadas, de outras cidades, através de cartas. Então, esta carta ele escreveu aos Romanos, e está no capítulo 14, versículo 12. Ele escreveu então dizendo que, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É uma frase extraordinária para a gente realmente pensar. E Emmanuel vai nos ajudar, dizendo que é razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor,
ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. É importante nós sabermos o significado de algumas palavras. E nesta primeira parte nós temos a palavra alusivos. Alusivos significa relativos. Então, são os problemas relativos. E logo depois nós temos termo, ao termo das obrigações. Significa ao fim das obrigações cometidas. Então, Emmanuel, ele começa a dizer que é razoável que o homem se consagre, ou seja, dedique a solução de todos os problemas relativos à esfera que o rodeia no mundo. Então, isto é razoável, isto é importante, que o homem se preocupe em resolver essas questões. Entretanto, aí é interessante, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas, isto é, quando ele chegar no final da vida. Então, é necessário que ele saiba quais são essas contas que ele vai prestar ao Supremo Senhor. Muito interessante nós sabermos que, quando fala ao Supremo Senhor, que é a Deus, ou também pode ser a Jesus, que é o nosso mestre, guia, é bom lembrarmos que todos nós, ao sermos criados por Deus, nós temos o quê? Nós fomos criados com uma luz que foi nos dada por Deus. Então, todos nós temos um facho de luz dentro de nós. Desta forma, essa prestação de contas, ela vai ser com a nossa consciência. Porque hoje, passados muitos e muitos anos, agora nós já temos consciência. Então, nossa consciência é que vai acusar se nós fomos bem-sucedidos ou não. Mas ele vai dizer quais são aquelas que nos competem. Porque há uma crença antiga que dizia que, uma crença completamente equivocada, que dizia que aquele homem que foi um homem mau, os seus filhos iriam carregar aquilo como se fosse um karma passando para uma outra pessoa. E isso não existe, porque ele só vai dar conta de si mesmo, é o que está escrito aqui. Não tem como ele passar isso para os filhos, e muito menos os filhos acertar este mal que ele cometeu. Nesta outra parte, ele diz: inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Isto é uma coisa que acontece muito. É como ele disse, a maioria das criaturas ficam preocupadas com o destino dos outros e descuidam de si mesmas. Ou seja, ela não pensa nela, fica pensando no outro. Vamos dar alguns exemplos. A pessoa fala da vida alheia, então fica apontando os erros dos outros. Ela está perdendo o tempo, não é? Porque ela está descuidada de si mesma. Ela tinha que preocupar consigo, ver os seus defeitos e tentar melhorar-se. Não é assim? Ele também diz, olha, homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Também acontece. Há homens que ficam desesperados, ele quer mudar os outros. Isto acontece muito quando a pessoa adentra pela doutrina espírita. Então, ele, adentrando pela doutrina espírita, ele vê um novo mundo. Aí ele quer mostrar aquilo para os outros, para os seus familiares, e quer mudar essas criaturas. Mostrar para elas a importância disso e daquilo. Ou então ele quer mudar determinadas instituições, que também cabem no centro espírita. Então, ele está dentro do centro espírita, ele descobriu a doutrina espírita, e aí ele quer mudar a instituição. Isso está errado, aquilo está errado, e temos que fazer isso ou aquilo.
Então, é outro equívoco grande destes homens que se desesperam. E eles veem a impossibilidade, porque é impossível nós mudarmos os outros, mudarmos as instituições, principalmente se nós estamos ali presos às nossas mazelas, os nossos vícios. É como se nós já estivéssemos puros e estamos então com a espada na mão. Eu tenho a força, eu tenho que mudar isto, como se eu tivesse esta obrigação. Ninguém te outorgou essa obrigação, não é mesmo? E Emmanuel faz a seguinte pergunta, que é muito importante, não somente dentro dessa lição, como também dentro da nossa vida diária. Todavia, a quem pertencerão, de fato, os acervos patrimoniais do mundo? Veja bem, você nasceu, já veio com a bagagem espiritual. Você teve influência da sua família, dos seus professores, não é? E você aprendeu mais com eles, não é isso? Muito bem. Você estudou nos livros, então você aprendeu mais. Então, quem é você hoje? Você é hoje as suas experiências do passado, desta vida, com o que você aprendeu com os seus familiares e com os professores e também o que você aprendeu nos livros. Então ele pergunta, esse acervo patrimonial que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, não é? Que faz esse acervo patrimonial do mundo, a quem pertencem? E ele diz assim, nessa outra parte, a resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus, para o serviço da evolução infinita. Então, pertencem a Deus, pertencem aos novos operários que virão. Todo esse cabedal de conhecimento que a gente tem, isso nós vamos levar conosco, claro que nós vamos levar. Mas achar que aquilo que a gente estudou é nosso, não, aquilo não é nosso. Teve um esforço nosso, mas aquilo é de Deus. Todo esse conhecimento, cada espírito que esteve na Terra foi deixando conhecimento para nós. Muito interessante essa resposta de Emmanuel. E ele continua, o argumento, contudo, suscitará certas perguntas aos cérebros menos avisados. A palavra suscitará significa fará nascer. Então, este argumento, contudo, vai fazer nascer certas perguntas nos cérebros menos avisados. Porque agora ele vai refletir. Ele diz assim, se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina. Essas contas a que ele se refere, na verdade, são as contas morais, não é? Pode também se referir a essas contas materiais, mas vamos pensar mais nessas contas morais. Então ele faz essa pergunta. Se essa conta tem a ver com a sua família, com a sua casa e sua oficina, ele é responsável 100% pela sua família? Eis a pergunta. Ele é responsável 100% sobre a sua casa? Ele é responsável 100% lá na sua oficina? Ou seja, no seu trabalho? Ele vai continuar dizendo nessa outra parte, onde ele diz assim, cumpre-nos, então, esclarecer. Ou seja, ele vai esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, ou seja, nossos familiares, a posse do lar,
as finalidades do agrupamento em que se trabalha pertencem ao Supremo Senhor. Então, tudo isto pertence ao Supremo Senhor, que é Deus. Não pertence a nós. Não pertence a nós. Aí ele diz assim: mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, ou seja, que mora, com a fonte de suas atividades comuns. Olha que coisa interessante. Ele não pode querer ser responsável por tudo, mas ele é responsável pela conta de si mesmo, que é o título da lição. O que lhe é colocado como obrigado a revelar sua linha de conduta com a família? Ele tem a obrigação ali de ser provedor financeiro, não é? Ele tem a obrigação de educar as criaturas que estão ali com ele. Porque isto faz parte da família. Se ele deixa a sua filha, o seu filho, para que o mundo crie, deixando ele ir para a escola, achando que a escola vai educá-lo, ele sim pode estar com a consciência pesada. E é o que mais acontece nos dias de hoje. As criaturas não estão nem aí para os seus filhos. Muitas famílias estão desse jeito. Inclusive, na atual conjuntura, está se revelando um grande número de crianças se suicidando. Por quê? Eis a pergunta. Por quê? Será que ela conhece o carinho de um pai? Conhece uma orientação de um pai? Quando eu digo pai, eu estou dizendo também a mãe. Será que ele conhece os limites da vida? Essa é a pergunta. Então, cada um de nós sabe nossas responsabilidades dentro da nossa casa. Tudo aquilo que nos compete fazer. É só refletir um pouco, não é? Esse negócio de deixar para o outro a responsabilidade, e como também tem alguns pais que querem serem amigos dos seus filhos. E aí deixam de ser pais. Não, amigos ele tem inúmeros. Você é pai, você é mãe, você não é amiguinha. Você é mãe, você é pai. E essa atitude você tem que ter com ele ou com ela. Você pode até ser um pai ou uma mãe, amiga ou amigo. Pode. Mas você é pai e você é mãe. Esta é a categoria que você se colocou diante de um lar. É esse papel que você tem que desempenhar. Não deixar para os outros. Porque se deixar para os outros, foi como eu disse, a droga vai pegar, vai adotar seu filho, não é? Ou então ele vai se suicidar. Nesta outra parte, e final, ele diz, naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Aqui nós temos uma finalização extraordinária. Então, Emmanuel ele está afirmando, naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade. Ou seja, vai ser forçado a esclarecer a sua qualidade na ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Vamos dar um exemplo. Temos uma mãe, por exemplo, que não tem instrução e vive trabalhando
para poder educar seu filho, para manter seu filho, e ela tenta por todos os meios dar a orientação para esse filho, e esse filho não ouve a sua mãe a partir de um determinado momento. Isto está muito comum também. E esse filho então começa a buscar caminhos equivocados, não é? Como nós já colocamos. Olha, essa mãe, ela pode até ficar com a consciência culpada, vendo o seu filho indo para a droga, sendo preso, ou indo para outros caminhos, não é? Sendo morto, por exemplo. Mas ela não precisa ficar com essa dor de consciência, porque ela cumpriu o seu papel. Ela deu o seu esforço que lhe competia. Vejam bem a importância. Ela deu o esforço que lhe competia, o máximo que ela podia em termos de educação, que ela também não tinha muita. Então, mas ela tentou levar o filho para o bom caminho. Mas aquela criatura se desviou. Então, ela está com a consciência tranquila. Ela não tem problemas com a sua consciência. Não precisa ter, embora ela vá ter num determinado momento da sua vida. Mas ela não precisa. Mas o seu anjo da guarda vai, ao desencarnar, vai mostrar para ela que ela fez o que podia. Ela fez o esforço. O filho é que não quis. Porque o filho hoje não precisa nem atender 18 anos, né? Parece que ele com 12, 13 se acha homem, dono das suas próprias atitudes. E na verdade não é bem assim. Na verdade, se você tem um filho e se ele ou a filha está sob a sua guarda até os 18 anos, você é responsável por ele pela lei dos homens. Não é assim? Então ele tem que estar sujeito ao seu mando, ao mando da esposa, ao mando dos dois, que está ali provendo ali a família. Agora, quando ele tiver 18 anos, ele pode fazer o que ele bem entender. Ele pode bater as suas cabeças aí na vida. Você falou tudo que tinha que fazer, não é? Então deixa. Pode ter certeza que muitos voltarão e vão falar assim: poxa, meu pai estava certo, minha mãe estava certa, porque ele viu que realmente era aquilo que o seu pai e sua mãe estavam tentando lhe ensinar. Mas muitas vezes eles preferem bater a cabeça. Isto chama-se orgulho, não é? Orgulho exacerbado, por isso que ele vai bater a cabeça. Agora, como eu comentei anteriormente, se o pai ou a mãe realmente não deram a devida educação quando estavam os seus filhos em tenra idade, aí sim eles estão com a consciência culposa, não há como. E assim nós chegamos ao final da lição. Quero dizer para você que foi muito importante para mim e espero que tenha sido também para você. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.